Esdras capítulo 8, nós vamos ler do verso 21 em diante. O texto diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Olha só, pregou um jejum para que Deus lhes desse uma jornada feliz. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havia dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E o que é que diz aí? Ele nos atendeu. O texto diz que Deus atendeu. Esse texto aqui de Êxodo, só para você entender o contexto, se vocês se lembram bem, quando o povo saiu do Egito, esse povo que saiu do Egito, eles saíram conquistando todos os povos que estavam no caminho deles até Canaã. Todos os povos foram conquistados. A fama desse povo que saiu do Egito alcançou o mundo todo daquela época. Pelo menos aquela área que era considerada mundo ali. A fama deles alcançou vários lugares, né? E esse povo que subjugou muitos outros povos, eles agora, por volta do ano 500 a.C., eles foram capturados pelos babilônios. Eles foram subjugados pelos babilônios. Eles abandonaram o Senhor e o Senhor permitiu que eles fossem capturados, subjugados, escravizados. E eles ficaram escravos por cerca de 70 anos nesse episódio. Esdras está voltando com o povo para Jerusalém. E aí Esdras gozava de uma boa relação com o rei. Ele era amigo do rei. E quando eles estão voltando agora, fragilizados, eles temem. Porque a fama deles de que depois de libertos de um povo em que foram escravizados, conquistam tudo que tem pelo caminho. Essa era a fama deles, mas eles estavam fragilizados. Já não era mais aquela multidão que saiu do Egito. Né? Já era um povo menor, que estava agora fragilizado por causa de todos os problemas que eles viveram, por causa de todas as dificuldades. Eles temeram que no retorno os outros povos tentassem fazer alguma coisa contra eles. E aí, diante disso, Esdras tem duas opções. O texto é claro sobre isso. Ele diz, eu posso pedir um rei que me arrume um exército para nos proteger durante a nossa jornada de volta. Ou eu posso orar e jejuar diante do Senhor, pedindo ao Senhor que nos proteja no caminho de volta. O que ele escolhe? Ele escolhe orar e jejuar. E é lindo o motivo pelo qual ele escolhe isso. Ele fala assim, eu fiquei constrangido de pedir ao rei um exército, porque eu tinha falado com o rei sobre o poder de Deus. Eu falei com o rei que o Senhor guarda aqueles que o amam, que o Senhor protege aqueles que estão com ele, mas que ele pesa a mão sobre os que estão contra ele. Agora, como é que eu vou chegar para o rei e falar assim, rei, eu estou com medo daqueles que estão contra Deus? Ele ficou com vergonha, eu não posso fazer isso. Então eu vou precisar colocar em prática aquilo que eu testemunhei para o rei, porque senão vai parecer que nem eu acredito no que eu falei. É aquele momento em que você fica numa situação que você precisa praticar o que você ensinou. Que você ensinou algumas coisas, falou algumas coisas para alguém, mas agora é o momento de você praticar. E Esdras está nesse momento. Se eu peço ajuda ao rei, eu estou dizendo que eu não acredito naquilo que eu falei com o rei. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar o povo, e nós vamos fazer um jejum coletivo, pedindo que Deus nos proteja na nossa jornada de volta, pedindo que o Senhor guarde a nós, os nossos bens e as nossas famílias na jornada de volta. E ele faz isso, ele proclama um jejum naquele lugar, e o texto termina, nas últimas palavras, dizendo que após serem jejuados e terem pedido isso a Deus, Deus os atendeu. Deus atendeu o povo após eles terem jejuado, após eles terem buscado isso diante de Deus. A minha pergunta para vocês aqui hoje é o seguinte, será que ainda hoje Deus atende os nossos pedidos? Será que ainda hoje nós podemos jejuar diante de Deus para que Ele atenda aos nossos pedidos? A gente pode orar por isso? Primeira coisa que precisa ficar muito clara é que nós não temos nada na nossa vida que não tenha sido alcançado por favor e graça de Deus. Essa é a primeira coisa mais importante que precisa ficar clara.
Tudo que a gente tem foi alcançado pelo favor e pela graça de Deus. O jejum, o ato de jejuar, não é uma forma, por exemplo, de eu persuadir a Deus para fazer a minha vontade. Vou jejuar porque Deus vai fazer o que eu quero. O jejum não é também uma forma de eu apressar a Deus. Deus, dá uma agilizada aí porque está demorando. Não é assim, eu não jejuo para isso. Eu não jejuo para poder fazer com que ele faça a minha vontade. Eu não jejuo para fazer com que ele se apresse. E uma coisa muito importante, o jejum não muda a vontade de Deus. Às vezes a gente acha que a nossa oração, que os nossos atos de consagração vão mudar a vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus está muito clara e a vontade de Deus não muda, porque o próprio Deus é imutável. Um dos atributos do caráter de Deus é que ele não muda. Então não tem como eu orar esperando que a vontade dele mude. Ele não vai mudar. A vontade de Deus não muda. Sabe? Então é importante a gente entender o seguinte, que por mais que o jejum, conforme nós vamos ver daqui a pouco, seja importante, ele não é importante para persuadir a Deus para fazer a minha vontade. Ele não é importante para eu apressar a Deus. Deus tem uma agenda para a nossa vida. O Salmo 139 deixa isso muito claro. Todos os meus dias foram escritos no teu livro. Ou seja, Deus tem uma agenda para nós. E a agenda de Deus, ela acontece no tempo de Deus. Não adianta eu jejuar para que aquilo seja antecipado. Antecipe isso aí, Senhor. Não vai mudar. E também não muda a vontade dele para nós. Uma outra pergunta importante é a seguinte. O jejum ele é obrigatório para nós? É obrigatório? Sabe por quê? A oração ela é obrigatória. A oração é obrigatória. Nós precisamos orar. Ler a Bíblia é obrigatório. Isso é uma ordem, é imperativo nas Escrituras. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos Jesus ordenando a oração, Jesus ordenando a meditação nas Escrituras, ele praticando isso. Isso é obrigatório. Mas agora o jejum, ele é obrigatório. O reverendo Arival, ele escreveu um livro que é sobre as chamadas disciplinas espirituais, e ele escreveu o seguinte, ó. No Antigo Testamento, o jejum era obrigatório apenas no dia da expiação, que era no momento em que ofereciam sacrifícios para pedir a Deus perdão pelo pecado do povo. Nesse dia, era apregoado um dia de jejum obrigatório. Todas as pessoas deveriam jejuar nesse dia, né? E ele era relacionado com o arrependimento. E aí ele dá as suas referências, por exemplo, para o Levítico 13:31, Isaías 58:5. E aí, de acordo com o reverendo, não existindo mais o dia da expiação, o jejum deixou de ser uma prática obrigatória. Então, de acordo com ele, o jejum estava atrelado ao dia da expiação, e uma vez que Jesus, de uma vez por todas, conforme Colossenses, ele ofereceu sacrifício por nós, ele se ofereceu no nosso lugar, com ele todas as leis com respeito à expiação, elas deixaram de existir. Jesus já fez, ele é um sacrifício perfeito. Então o jejum deixa de ser obrigatório. Eu não posso virar para você e falar assim, você está pecando se você não jejuar. Você está pecando se você não se abster de um alimento por algum tempo. Eu não posso falar isso. Agora, deixar de orar é um pecado. É o meu meio de comunicar com Deus. Deixar de ler a Bíblia, eu não estou falando assim, eu deixei de ler a Bíblia essa semana e eu pequei. Estou falando assim, não ler a Bíblia em hipótese alguma, não orar em hipótese alguma, nesse sentido que eu estou dizendo, sabe? Portanto, o jejum é uma coisa que é opcional. Eu não posso falar com vocês assim, jejuem, porque senão vocês estão errados. Não é essa a ideia. Agora, o que é o jejum? O jejum ele é uma disciplina espiritual, também chamado de meio de graça. É uma forma como eu consigo alcançar algumas coisas de Deus para a minha vida, como fortalecimento, como sabedoria. Ele é um dos meios de graça. Os meios de graça são a leitura da palavra, a oração, a meditação, o jejum, a adoração, a comunhão, o culto público, o serviço, a solitude. A solitude é um meio de graça. Às vezes a gente quer muito estar perto um do outro, né? No contexto de casal, a gente quer muito estar um do lado do outro. Mas a gente precisa ter um tempo sozinho com Deus. Depois que vocês se casarem, vocês vão entender o valor da solitude e precisam ter cuidado para que vocês não se isolem demais. Mas a solitude ela é importante, aquele tempo seu com Deus, na presença de Deus, um tempo de contemplação, um tempo de meditação, um tempo em que você vai estar na presença do Senhor sem a presença do outro. Você. É importante que vocês façam isso juntos, mas a solitude também é uma disciplina espiritual, é um meio de graça, tá? Agora, um casal pode jejuar junto? Um casal pode jejuar junto? Pode. Por quê? Porque existe o jejum individual e Esdras proclamou um jejum coletivo.
Então um casal pode jejuar junto. Um casal é obrigado a jejuar, pessoal? Biblicamente, não. Mas ele pode? Pode. Pode jejuar junto, tá? Agora, respondendo à pergunta que é importante para nós no nosso tema, quais são os benefícios, por exemplo, de um casal jejuar? Quais seriam? Existem benefícios em jejuar junto, em um casal usar o jejum para consagrar o relacionamento, para se aproximar de Deus? Será que isso é possível? Eu separei aqui 5 motivos pelos quais seria importante que um casal jejuasse junto, tá? Quais são esses benefícios? O primeiro é que o jejum é um ato de consagração a Deus. O jejum é um ato de consagração. Abra comigo a Bíblia em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Nós vamos ver aqui em Joel, capítulo 2, que o jejum ele é um ato de consagração. E aí, um casal ele pode consagrar o seu relacionamento a Deus por meio do jejum. Tem um tempo de jejum junto para que eles consagrem o seu relacionamento, os propósitos, os objetivos, né? Nós vamos nos casar dentro de tantos dias. O casal, o que ele pode fazer? Ele pode usar o jejum como meio de consagrar aquele propósito deles a Deus, né? Joel capítulo 2, no verso 15 e 16, diz assim, ó: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua câmara e a noiva do seu aposento. Então o verso 15 está dizendo sobre proclamar um jejum. Proclamar um jejum com o objetivo de santificação, com o objetivo de consagração. Então o jejum ele pode ser útil para o casal no sentido de que nós vamos consagrar o nosso relacionamento para Deus por meio dessa prática. Uma vez por semana, uma vez por mês, que seja, mas nós vamos ter um tempo de abstinência de alimentos como uma forma de buscar que Deus ele aceite o nosso relacionamento como um sacrifício, não o jejum como sacrifício, o nosso relacionamento. Porque a Bíblia ela deixa isso muito claro. A gente não pode ter o jejum como sacrifício. A gente não pode nem expressar que tá tão difícil para mim. Por que tá difícil para você? É porque eu estou jejuando. A Bíblia fala que isso é uma prática dos fariseus, né? Não é uma prática nossa. Mas, Senhor, nós oferecemos o nosso relacionamento ao Senhor e nós consagramos essa oferta por meio de um ato de jejum. Então o jejum ele é uma forma de vocês consagrarem. Igual meu casal, que daqui a pouco vai casar. Senhor, nós consagramos o nosso casamento, a nossa intenção, o dia do nosso casamento, toda a nossa jornada, assim como o Esdras fez ao Senhor por meio desse jejum que nós estamos oferecendo para o Senhor. Então ele é um ato de consagração. Em segundo lugar, o jejum é benéfico porque ele pode nos dar o fortalecimento de Deus. Deus nos fortalece. Imagina que fisicamente nós estamos enfraquecendo, de certa forma. Eu não estou alimentando essa carcaça. Fisicamente eu estou me sentindo mal, estou cansado, estou com fome. Mas se um dia você estiver perto de mim quando eu estiver com fome, você vai saber. Porque isso aqui fala. Fala assim, numa altura que você não tem ideia. Então é normal que fisicamente eu me sinta fraco. Mas o jejum é uma forma de eu receber o fortalecimento de Deus. Como que eu posso provar isso? Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58 vai falar acerca do jejum. E nós vamos ler 2 textos, para não ler o texto todo, para nos ajudar a compreender como, no contexto destes versículos, o jejum ele pode trazer o fortalecimento de Deus. Isaías 58, verso 6, diz assim, ó: porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Então Isaías está proclamando aqui. Se você voltar no início do capítulo 58, você vai ver que o título é Observância devida ao jejum. Então está falando sobre o jejum, certo? Agora, olha o verso 11. O verso 11 está dizendo assim, tem todo o contexto, tá? Depois você pode ler em casa e você vai ver que está dentro do contexto. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Então, olha, dentro do contexto do jejum em que fisicamente eu estou me sentindo esgotado, eu estou recebendo o fortalecimento do Senhor. É nesse contexto que o Senhor, vou te fortalecer. Então, em que momento um casal pode jejuar nesse sentido? No
momento em que eles estão lidando com tentações muito fortes, coisas que estão tentando fazer com que eles caiam, com que eles pequem, para receber o fortalecimento do Senhor, o jejum ele é útil nesses momentos, tá? Em terceiro lugar, o jejum é uma maneira de obter a direção de Deus para tomar decisões. Esse texto é muito conhecido, Neemias capítulo 1, verso 4. Neemias está relatando como ele se sentiu quando ele descobriu o que estava acontecendo com o seu povo. Neemias capítulo 1, verso 4. O texto vai nos dizer assim, ó. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí nós vamos ver como Deus vai começar a orientar Neemias a partir do momento em que ele senta. Ele está dizendo, você não tem direção. Sentei. Senhor, meu coração está dilacerado com o que o meu povo está vivendo lá. O que eu vou fazer? Vou fazer o que está ao meu alcance. Eu vou sentar. Eu vou orar. Eu vou jejuar. E quem vai me direcionar? É o Senhor. Quem vai me dizer o que eu posso fazer? É o Senhor. Porque aos meus olhos, o que eu posso fazer? O meu país está destruído. Os muros estão caídos. Os portões quebrados. Tacaram fogo em tudo que a gente tinha. O meu povo está aqui escravo. O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Vou confiar no Senhor e esperar que o Senhor me dê a direção. Então, quando um casal enfrenta um conflito, quando um casal está dividido sobre o que fazer, a melhor escolha é o quê? Vamos buscar a direção de Deus. Sabe, porque, preste atenção, vocês vão se deparar ao longo da vida de vocês várias vezes com a tomada de decisão em que um vai estar em um polo, o outro vai estar em outro polo. Um vai querer agir dessa forma e o outro vai querer agir dessa forma. Diante disso, nós temos três opções. Você forçar o outro a fazer o que você quer, você ceder para poder evitar briga, ou vocês buscarem em Deus uma direção. Você forçar o outro a fazer o que você quer, pode dar ruim, sabe por quê? Porque se der errado, o outro vai olhar para você e vai falar assim, vou te avisar. Vou te avisar. Você ceder, preste atenção, gente, a gente precisa entender uma coisa. Se nós estamos juntos, um para construir e edificar o outro, a gente não tem que ceder o tempo todo, não, principalmente quando o outro está errado. Eu estou caminhando, você está vendo a pessoa que você se relaciona com o olho vendado, totalmente fechado aqui, com uma faixa ao redor do olho, caminhando em direção ao abismo. Você está falando, você vai cair. Ele está assim, não vou. E está te levando junto. Você vai cair, não vou. E se cede. Não, então tá. Não, meu irmão, não é assim que funciona. Se você está vendo que o outro está errando, você precisa dizer, olha, está errado. Mas eu não consigo, eu quero caminhar para lá. Não, mas eu não quero caminhar. O que a gente vai fazer? Vamos buscar a direção de Deus para que Deus confirme no seu coração que você está errado. Ao invés de querer discutir, ao invés de querer brigar, vão existir momentos que vocês vão ter que buscar ajuda em Deus. E existem coisas que a Bíblia é muito clara. Se a Bíblia está dizendo que você não deve fazer, o outro está querendo fazer, você vira para ele e fala, faz sozinho. Porque nesse aspecto a Bíblia diz para eu não fazer. Agora, e aquelas questões que são de consentimento, as questões que são de foro íntimo do casal, que o casal decide? Por exemplo, a Bíblia diz que você tem que ter filho. Né? Frutificai, crescer, multiplicar, encher a terra. Então a Bíblia diz que a gente tem que ter filho. Tá, mas quantos filhos? Um quer ter 10, outro quer ter só um. Isso é uma questão do casal. A Bíblia não vai falar quantos filhos você tem que ter. Ela vai dizer que é bom que você tenha muitos filhos. Que, né, aquele que enche só o java dos filhos, né, porque são herança do Senhor. A Bíblia vai dizer isso. Mas aí, quantos filhos? É uma discussão que o casal deve ter. E para que eles cheguem num consenso, tem que conversar, tem que orar. E quem sabe, Senhor, vamos jejuar por esse propósito para que o Senhor nos mostre. Entende? Então, nos momentos em que vocês tiverem que tomar decisões, lembrem, vocês têm três opções. Forçar o outro a fazer o que você quer. Isso é uma coisa que nós homens temos que tomar muito cuidado de querer forçar, porque nem sempre a gente está certo. A gente precisa entender que se der ruim, você vai ter uma mulher olhando para você e falando assim, cara, eu te avisei. Né? Ceder, às vezes a gente, na tentativa de evitar uma briga, a gente cede muito fácil, mas se você está vendo que algo vai dar ruim, não cede não. Vai para a oração. Fala para você, olha, ao meu ver, isso vai dar ruim. Vamos fazer o seguinte, vamos orar por isso. Essa é a melhor opção, vocês orarem juntos por aquilo que vocês não estão em acordo. O quarto motivo pelo qual eu acredito que um casal deve jejuar é porque o jejum é uma forma de buscar o poder de Deus. Quando a gente lê Mateus capítulo 17, verso 21,
que é aquele episódio em que os discípulos, eles trazem uma situação para Jesus, que eles tentaram expulsar o demônio de um menino, eles não conseguiram naquele primeiro momento. Aí Jesus vai explicar para eles por que eles não conseguiram. O texto fala sobre 3 coisas, 3 motivos pelos quais eles não conseguiram. Mateus capítulo 17, vamos ver do 20 em diante. Mateus 17, 20 em diante. O texto diz assim, ó. Mateus 17, 20 diz, ó. E ele lhes respondeu, é por causa da pequenez da vossa fé. Aí Jesus está atribuindo aqui o fato de eles não terem conseguido expelir aquele demônio é uma questão de fé. É uma questão de fé aí nesse caso. Aí ele diz, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele passará. Nada vos será impossível. Mas olha o verso 21. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Jesus está dizendo, ó, precisa de fé, precisa de oração, mas jejum também é importante. Então a gente pode ser fortalecido, receber do poder de Deus por meio do jejum. Não é que o jejum vai gerar o poder de Deus, é o ato de Deus estar vendo a nossa intenção de nos consagrar a Ele que vai trazer esse poder de Deus sobre as nossas vidas. A gente precisa ter cuidado para não mistificar a prática do jejum. Vocês estão entendendo isso? Precisa ter muito cuidado, senão torna místico. Aí torna algo mágico. Eu vou jejuar porque vai dar certo. Não funciona assim. A gente precisa jejuar como um ato de consagração para que, se for da vontade de Deus, Ele faça, que Ele nos fortaleça, que Ele nos encha do seu espírito. Né? Em quinto lugar, o jejum ele também é uma forma de exercer domínio próprio. O jejum é uma forma de exercer domínio próprio. Eu coloquei isso em último lugar, por quê? Porque isso aqui eu vou te ensinar a partir de um princípio. Eu não vou te ensinar, como todos os outros 4 casos, que eu coloquei um texto bíblico como prova do que eu falei. Eu vou te ensinar a partir de um princípio, é diferente, tá? Nesse contexto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, o apóstolo Paulo fala assim, eu esmurro o meu próprio corpo, eu o reduzo à escravidão, para que na luta contra o pecado, eu mesmo não venha a ser eliminado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele exercia domínio sobre o corpo. Que ele esmurrava, entenda isso no sentido não literal, né? Ele esmurrava o corpo no sentido de subjugar o corpo, de exercer sobre ele disciplina, sobre, quem sabe, até mesmo jejuar. Não estou fazendo uma doutrina dizendo que Paulo está falando sobre o jejum, mas o esmurrar o corpo é dizer para o corpo, quem manda sou eu. E o jejum é uma forma de você dizer isso para o seu corpo, porque a fome é algo natural. O desejo de comer é algo muito natural, tanto quanto os desejos sexuais são. Tanto quanto os desejos sexuais. Eles são coisas naturais. Quando você diz para o seu corpo, eu só te alimento se eu quero, você está dizendo para ele, eu consigo dominar também os outros desejos com a ajuda de Deus. Eu consigo controlar esses outros desejos. Se eu quiser deixar você morrer, eu deixo você morrer. Se eu quiser controlar os outros desejos com a ajuda de Deus, eu também consigo. Então, ora, se você consegue controlar a sua fome no momento de consagração diante de Deus, isso significa que você também consegue lidar com os seus desejos. A gente olha para os desejos sexuais e coloca eles com uma força, assim como se eles fossem a coisa mais forte de todos os nossos desejos. Você consegue ficar um mês sem fazer sexo. Você consegue ficar um mês sem comer? Entende? Se você consegue se manter em jejum, você está dizendo para o seu corpo, esse desejo também, com a ajuda de Deus, eu posso controlar. Vocês, como casal, ao jejuar nos momentos de tentação, vocês estão dizendo um para o outro, nós conseguimos controlar esse desejo. A gente pode, se a gente usar as técnicas certas, se a gente usar as estratégias certas, a gente consegue controlar, a gente não conseguiu jejuar aqui. É interessante, eu estava meditando hoje um texto que eu lembrei, lá do rei Ezequias, que quando Senaqueribe está querendo invadir Israel, Ezequias ele protege. Primeiro ele restaura os muros, ele edifica torres, mas ele faz uma coisa fantástica, que é secar as fontes que estavam fora do reino. Por quê? Porque sem água aquele povo não ia ficar ali muito tempo. Nós precisamos proteger o nosso relacionamento, cuidar das muralhas, tampar as brechas, edificar torres de vigia e secar as fontes por onde o inimigo tem se alimentado de nós. E a gente pode fazer isso por meio do jejum. Quando a gente jejua, a gente tampa as brechas, edifica a torre e a gente seca as fontes pelas quais o inimigo tem encontrado força para atacar o nosso relacionamento.
E aí, partindo já para o final aqui, para a gente poder conversar um pouco, quando eu devo jejuar? Eu peguei aqui um texto do David Cloud, ele apresenta aqui, eu não vou detalhar, vou só ler para você, ele apresenta 10 motivos, 10 momentos nos quais eu devo jejuar. Ele diz assim, ó, jejue quando você for fortemente tentado. Aí ele apresenta o texto de Mateus 4, Jesus, depois de 40 dias em jejum, ele foi tentado pelo inimigo. Jejue quando você for fortemente tentado. O segundo motivo que ele vai nos apresentar deixa eu achar minha folhinha aqui. Pronto. Ele vai dizer assim, jejue quando a sabedoria for algo que você anseie, que você deseja. Ele usa Daniel como exemplo. Daniel é um cara fantástico. Daniel, a Bíblia não conta sobre as origens dele, se você for ver. Ele foi um jovem que foi levado como escravo para a Babilônia, um desses jovens foi levado como escravo. Ele não tem a sua origem detalhada nas Escrituras, e você já ouviu falar dos filhos de Daniel? Não tem. Por quê? Porque quando o rei trouxe esses jovens para dentro da Babilônia, ele castrou esses jovens. Então Daniel é o último da sua linhagem. E olha como Daniel se porta. Ele jejua diante de Deus, esperando resposta, buscando sabedoria, buscando de Deus a direção para que ele pudesse tomar as melhores decisões, né? Em terceiro lugar, jejue quando a ajuda e a proteção de Deus forem necessários. Você sentir, Senhor, eu preciso da sua proteção, da sua ajuda neste momento. A gente precisa o tempo todo, né? Mas existem momentos mais específicos que a gente entende que se não for Deus naquele momento, não vai dar bom. Jejue quando é desejada a vitória sobre espíritos maus, que é o que está dizendo em Mateus 17, 21. Jejue quando é desejada a vitória sobre situações que parecem impossíveis. O texto bíblico ele é muito claro quando ele nos mostra isso, as coisas que são impossíveis. Né? Jejue quando algo é ansiosamente desejado de Deus e a resposta não veio só pela oração. Então jejue, você lembra de Daniel? Daniel estava orando, e a resposta não vinha. E ele proclama um jejum, ele jejua. E aí Deus manda o anjo para poder trazer a resposta para ele, dizendo, Daniel, eu ouvi a sua resposta desde o primeiro dia que você orou. Mas havia uma potestade impedindo que o anjo trouxesse a resposta para você. E aí ele jejua e Deus responde a oração dele. Né? Jejue quando você estiver lamentando por seus entes queridos ou pela defesa do povo de Deus. Jejue quando novos ministros forem consagrados e quando os homens saem a proclamar a palavra de Deus. Jejue quando envolvido em um ministério espiritual. Igual o pessoal do UNO, pronto para poder fazer um congresso, um dia de consagração pelo congresso. Né? Jejue durante períodos de arrependimento especial, de confissão e reavivamento. E aí, para finalizar, como jejuar? Como que eu devo jejuar? Então, os meios normais de jejuar, no texto bíblico, ele envolvia a abstinência de alimento. Hoje a gente vê o jejum de Coca-Cola, o jejum de bala, o jejum de chocolate. Isso é uma coisa da modernidade. O texto bíblico ele fala da abstinência total de alimento. A única coisa permitida durante o jejum bíblico era água. As pessoas poderiam beber água. Então eu cheguei na casa de uma senhora uma vez, eu e Michele, e ela foi compartilhar comigo que ela estava em jejum. E ela estava em jejum há mais de 15 dias. Eu achei aquilo assim, primeiro eu fiquei com medo dela estar em jejum aquele tempo todo. Mas depois eu pensei assim, nossa, como pode, né? Ela falou assim, é porque eu tomo uma batida forte todo dia à tarde. Então assim, ela achava que, né, ela falou que estava em jejum assim, ininterrupto. E ela achava que a batida não interrompia o jejum. Né? Mas o jejum bíblico, a única coisa que era permitida durante os períodos de jejum era a água. Né? Até em alguns momentos das Escrituras, se eu não me engano, foi Paulo que comeu pão e água. Pão e água. Nesse contexto foi aceito o jejum nesse sentido. Tá? Mas é importante você saber que o jejum por si só não tem nenhuma eficácia. O jejum por si só não tem nenhuma eficácia. Se você só jejuar por algo, você está fazendo uma dieta. E uma dieta ruim. Não é o professor de educação física aí. A pessoa que fica, eu quero emagrecer. Aí eu vou ficar sem me alimentar durante, sei lá, uma semana sem me alimentar. É uma má dieta isso, né? Sim. Porque o correto é você se alimentar da forma certa, de tempo em tempo, não é assim? Então, por exemplo, meu irmão, ele come de 3 em 3 horas. Ele está com a marmitinha dele de 3 em 3 horas comendo. Então, olha só.
Jejuar por jejuar apenas é uma dieta mal feita. O jejum ele tem que ter complementos. Primeiro complemento, a oração. Você vai jejuar? Tem que orar, poxa. Não é só ficar sem comer. Então, por exemplo, Júnior, eu vou jejuar na parte da manhã, mas eu trabalho, não consigo orar. 5 minutos que você for ao banheiro, um momentinho de oração. Senhor, eu estou em jejum, o Senhor está vendo a intenção do meu coração, o Senhor sabe o motivo pelo qual eu estou aqui orando diante do Senhor, consagrando esse momento de jejum para o Senhor. Entende? Não dá para jejuar sem orar. O jejum também está ligado à confissão de pecado. Então, durante os períodos de jejum, confesse os seus pecados, confesse as suas lutas, confesse as suas dificuldades. E o jejum está intimamente ligado ao serviço nas Escrituras Sagradas. Então, jejue quando você estiver servindo em algo também. Ore, confesse seus pecados e sirva, né, com alegria. Né, para que as pessoas pensem, por que você está mal hoje? Para você poder dizer, né, meu menino não fala de jeito nenhum. Se ele estiver em jejum, ele não fala de jeito nenhum. Ele fica lá assim. As pessoas perguntam, porque ele, às vezes, né, igual esses dias, ele tá em jejum de refrigerante. Ele fez o propósito dele lá. E aí a gente foi num lugar que só tinha refrigerante. Aí eu olhei para ele olhou para mim, aí a pessoa falou assim, você quer um pouco de refrigerante, filho? Não, não, muito obrigado, eu não estou tomando refrigerante e tal. Mas toma um pouquinho, não tem problema. Não, não estou tomando, não fala de jeito nenhum que ele não está tomando, porque ele está de jejum. Com alegria, o máximo que ele pode com alegria, porque é uma criança de 6 anos, né? Eu pergunto, se nós jejuarmos, como Esdras jejuou, como Esdras orou, o Senhor nos responde? Ainda nos nossos dias? Vamos ler a Bíblia aqui em 1 João capítulo 5, verso 14. 1 João 5, 14. Será que se jejuarmos com os propósitos corretos, o Senhor nos responde? Obviamente, mais uma vez, eu vou te ensinar por um princípio, porque a palavra não está no texto prova. 1 João capítulo 5, verso 14, diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele o quê? Nos ouve. Presta atenção, uma coisa que você vai levar para a sua vida. Não há uma oração que você fez que o Senhor não ouviu e não respondeu. Não há uma oração. Toda oração que você fez, Deus ouviu e Deus respondeu. A questão é a seguinte, a resposta talvez não fosse a que você... Exatamente. Mas ele ouve e ele responde. Invoca-me e eu o quê? Te responder. Ele fala para a gente invocar que vai responder. E esse texto ele é tremendo porque ele está dizendo que se nós pedirmos alguma coisa, ele responde segundo a vontade dele. Efésios diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos e pedimos. Deus responde todas as nossas orações do jeito dele. Sabe? Ele sabe como responder. A grande questão é você se conformar com a resposta que Deus te deu. O não também é uma resposta de Deus. O espere também é uma resposta de Deus. Tanto quanto o sim é uma resposta de Deus. As nossas orações são respondidas. Por isso eu estimulo vocês a saírem daqui hoje proclamando um dia de jejum pelo relacionamento de vocês. Faz sentido o relacionamento de vocês? Ele é importante para vocês? Jejuem por ele. Coloquem diante do Senhor o relacionamento. Senhor, nós temos o propósito de construir algo juntos, mas às vezes parece que está distante por causa das dificuldades que a gente enfrenta, do tempo que a gente vai ter que esperar para que isso seja realidade, mas nós queremos consagrar nossa intenção para o Senhor, e por isso nós vamos jejuar, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que abençoe esse propósito nosso, pedindo ao Senhor que nos conduza durante esse propósito, para que a gente não age de acordo com a nossa vontade, mas que a gente possa fazer de acordo com a vontade do Senhor. Então lembre-se, todas as vezes que você for pensar na ideia do jejum, você vai lembrar dessas 5 coisas. O jejum é um ato de consagração a Deus. O jejum me faz receber fortalecimento de Deus. O jejum é uma maneira de obter direção de Deus. O jejum é uma forma de buscar o poder de Deus. O jejum é uma forma de exercer domínio sobre o corpo. Então, diante de algumas dessas situações citadas, jejue. Hoje eu conversava com algumas pessoas e a gente, muitas vezes, somos colocados diante de situações que nós não conseguimos resolver. Na força do nosso braço, no poder da nossa eloquência, a gente não resolve.
são coisas que nos acompanham ao longo da vida. Imagina, por exemplo, um hábito que você tem ao longo de toda a sua vida que você sabe que esse hábito é negativo. É algo que você luta contra ele e não consegue vencer. Até hoje. Você sabe que é negativo, você não quer fazer, e aí de vez em quando você fiz de novo. Se você não faz, nunca aconteceu isso com você, comigo acontece. Coisas que eu preciso mudar, que eu falo que eu vou mudar, e em algum momento eu falo, fiz de novo. Não queria ter feito isso. Como que a gente vence essas coisas? Assim como Neemias fez. Senhor, eu tentei, com a força do meu braço, não consegui, então eu vou sentar. Eu vou orar. Eu vou jejuar. Porque eu não consigo. Mas o Senhor consegue. O Senhor pode. Está enfrentando uma dificuldade no relacionamento? Senhor, eu não consigo. Mas o Senhor consegue. Está precisando de tomar uma decisão? Senhor, eu não sei o que fazer. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então nós vamos consagrar um momento ao Senhor por isso. Tá?